E Tudo bom, aí? cara? Bom? Como que você tá? Em paz, só cansado demais. Mas tá tudo bem. E por aí. Tá tranquilo. Deixa eu ver. Tem nada de novo, não. Tipo, passo a semana inteira estudando e eu falo, estudei chinês essa semana. Nada de novo. Beleza. E aí, Eu. cara, por onde é que a gente começa? Tá cheio de problema no mundo pra gente falar. Tipo, nossa semana Que normal, teve delícia. ameaça nuclear, teve bastante coisa assim pra gente conversar. Eu tô há muito tempo tentando fazer vídeo de. Sobre o varejo brasileiro e eu quero falar assim das coisas que eu vejo do impacto da Americanas e o quanto isso é uma merda e o quanto eu tô escutando besteira a respeito de Magazine Luiza e Via Varejo. Só que eu tenho medo de passar e ser mal compreendido e isso causar dano na vida das pessoas. Então, eu quero o máximo possível me afastar assim, do preço de ações e qual que sobe e qual que desce e falar, na verdade, o impacto que essa merda que aconteceu com Americanas pode ter em todo o resto e o quanto recuperação judicial não deixa de ser incentivo fiscal e o quanto o impacto de incentivo fiscal e fraude contábil, como que aconteceu, é muito parecido no resto do mercado e o quanto a gente é pobre por efeito de excesso de fraude fiscal e de incentivo fiscal. Isso vai ser uma conversa longa e eu quero que você destrua o meu pensamento e encontre erros e inconsistências porque eu quero melhorar também. Mas eu acho que a gente pode deixar isso pro final e começar falando do que está acontecendo no mundo. Beleza, beleza. Cara, vamos começar falando da guerra então, né? Aham. Aconteceram algumas coisas muito interessantes que estavam até fora do meu radar, eu não tava esperando por isso. Eu achei que a guerra ia ficar muito estacionada, sabe? Uhum. Mas ah, os políticos, as pessoas mais importantes dos países se pronunciaram muito, se ameaçaram muito. E ainda bem que não escalou, não chegou não teve uma resposta de fato física, mas muita Uhum. ameaça Uhum. foi declarada. Para começar, acho que todo mundo ficou sabendo de uma nova arma nuclear que saiu em tudo que é jornal. Que é Uhum. o Putin mandou uma tal de Poseidon. Uhum. Não sei se foi testada ainda, eu acho que não. A gente não sabe quais são os danos exatamente. A gente não sabe qual é o nível de radiação que deixa na Terra, no alvo, né? Então, Uhum. isso tudo preocupa todo mundo. E, ao mesmo tempo, um ministro da Rússia deu uma declaração também falando que país nuclear não perde guerra. Que o Ocidente está só perdendo tempo, enquanto deixa só ucranianos morrendo. Ele é um cretino, mas ele tem muita razão. Sim. Por uma, Onde que uma tem série de mentira coisas aí? que. É tipo, É, o Ocidente tá deixando o ucraniano morrer. É basicamente isso que tá acontecendo. sim. E outra coisa interessante sobre essa bomba. é, Você lembra de tudo que a gente falou aqui sobre a posição geográfica do quanto deixa a população conservadora ou progressista? O Poseidon é, é feito para acertar cidades costeiras. É uma bomba atômica feita para provocar um tsunami. Caralho. A Rússia não satisfeita em ser conservadora até o talo, parece que a bomba que ela fez foi feita Antiliberal. literalmente para acabar com o progressismo. Meu Entendeu? Deus do céu, velho. É assim que russo pensa. E aquela página que eu falei que eu tava seguindo de meme, não é. Eu tô estudando por aquilo ali. Eu tô aprendendo muita coisa sobre como as pessoas nos Balcãs pensam, Sim, ali no porque leste europeu. então, eu vi aquilo que você me mandou, aquilo só é engraçado porque faz sentido. Só é engraçado porque pega em pontos que as pessoas não podem falar abertamente, mas que todo mundo sabe, né? Depois eu te mando ela pra você dar uma olhada. Mas acho que por parte da Rússia, assim, eu acho que em resumo é isso. Da Ucrânia teve um ministro ucraniano que sofreu um acidente de helicóptero. Ah, Ninguém sabe se foi provocado, se foi sabotagem, se acertaram o helicóptero lá em cima. Saiu pouquíssima informação sobre, então não Uhum. posso falar nada além de especulação, não sei, não faço ideia. Ah,
teve outra mensagem muito importante, uma manchete que eu vi, pelo menos foi assim que saiu no jornal, né? Mas que fala muito mais sobre como está funcionando e sobre o que vai ser da Ucrânia daqui para frente, do que restar de Ucrânia caso sobre algum território, né? Caso a Rússia não devolva, não resolva invadir o resto. Saiu mais ou menos assim: Biden autoriza a Ucrânia a reforçar a Crimeia ou a fazer ataques na Crimeia. O que é que isso quer dizer? Não é só o presidente americano dando o aval para os Zelensky atacar um território. O que é que ele está falando? Que a Ucrânia, sem Rússia, não é mais um território soberano. Não é mais um estado. Aquilo já virou uma colônia. Se isso está realmente acontecendo, o Zelensky está atacando e está pedindo permissão para os Estados Unidos para atacar certos lugares, não é mais um estado. Perdeu a principal característica de controle de território, de soberania. Já era. É muito triste porque a gente teve umas impressões lá no começo da guerra e elas só se confirmaram ao longo de todo esse tempo. Sim. O que eu quero dizer? Aquele povo, do que restar dali, vai ser tudo menos ucraniano. Ou vai ser parte de Polônia, não sei. Ou vai ser um estado tampão, ou tipo Kosovo. Sabe? É um território que as pessoas... Claro que eu não estou falando que a cultura não existe, não é isso. Eu estou falando que para as pessoas que reivindicaram aquele território e se autodeterminaram como Estado, não foram capazes de defender o território nem fisicamente, nem contra a invasão, nem contra a influência política de outros estados. Então a Ucrânia também está perdendo para os Estados Unidos. Então, a Ucrânia perdeu o corpo para a Rússia e a alma para os Estados Unidos, basicamente foi isso. Isso. Boa tradução. É muito triste. Estão me chamando aqui, caso, só um minuto. Vai lá. Não, fica tranquilo, eu pausei e tô continuando agora. Perfeito. O que eu tava falando mesmo? O meu último comentário foi que a Ucrânia perdeu o corpo para a Rússia e a alma para os Estados Unidos, e que basicamente você tá dando uns 38 para os PMs e falando: vocês têm o direito de reconquistar aí esse morro. E vocês podem tirar esses traficantes daí e pegar as armas deles. E o ucraniano tem sido o PM com 38 e cacetete lutando contra o tráfico desde o começo da guerra, né? Na verdade, você deu armamento, só que esses armamentos não ficavam nada, porque eles... Enfim, eles só... Pior do que isso. Do jeito que tá funcionando a dinâmica agora, ele tá dando armamento e falando: conquista aí. E quando você conseguir, vai ser meu. Exato. E se você... quando você ganhar essa guerra aí, você me paga esse armamento que eu tô te mandando. Sim. Eu arrisco a dizer que se os Estados Unidos empurrarem um pouco mais, vai ter ucraniano dentro da Ucrânia querendo morrer pela Rússia e não pela Ucrânia. Porra, vamos virar russo logo. O problema que a gente arranjou, vai ser muito mais fácil a gente se preocupar com os Estados Unidos, que tá em outro continente. Seria muito engraçado acontecer alguma escorregada no sabonete no Zelensky e a Ucrânia falar: a gente vai pegar essas armas aqui, vocês vão se foder, não vão pagar nada, vocês só foderam com a nossa vida, valeu, falou. Sim. Assim, não que seja fácil isso acontecer, né? Porque a gente não entende as dinâmicas de poder por trás, não é só o Zelensky que tá ali garantindo essa lealdade toda. Mas seria engraçado e talvez um pouco justo, assim. Perfeito. Acho que resolveria muito problema de uma vez só. Mas seguindo, outra ameaça importante que aconteceu, na verdade não foi bem uma ameaça, que não saiu nada da boca do presidente da Bielorrússia, mas a inteligência americana, britânica, espalharam os 4 ventos que a Bielorrússia tinha interesse de entrar na guerra e que ia entrar a qualquer momento.
me lembrou aquela época a Rússia estacionou na fronteira. E de fato ele tá lá estacionado. Uhum. Só que diz ele que é pra defesa. Que ele tá preocupado de alguém da OTAN tentar invadir o território dele também. Ele tá lá só mantendo o controle. Mas assim, levantando argumentos do arte da guerra, né? Você tem que enganar o inimigo a todo custo. Você tem que mentir. Se você quer fazer A, você fala pro inimigo que vai fazer B. E dane-se. Então, não dá pra saber em quem confiar. Não dá pra acreditar em nada. Então, essa possibilidade da OTAN invadir a Bielorrússia, sei lá porque a gente não pode descartar. E a possibilidade da Bielorrússia entrar em qualquer momento a gente também não pode descartar. Eu lembro do Putin falando. Eu lembro do Putin falando no comecinho de fevereiro do ano passado. Você acha que a gente vai entrar na Ucrânia? Que ideia de retardado, para, a gente tá fazendo exercício. Sim. Mas você vê como é sem fundamento isso, porque a gente já estabeleceu que se o presidente da Bielorrússia quiser entrar, ele não vai falar. Uhum. E se ele quiser só a paz? E se ele estiver só se defendendo mesmo? Ele não tem outra coisa pra falar. Ele vai falar que vai atacar? Ele tem que falar isso mesmo que ele tá falando. Uhum. Eu tô só me defendendo aqui, eu tô só preocupado. Me deixa em paz. Mas, assim, aí já dando minha opinião, eu acho que a hora que o Putin se sentir ameaçado, ele vai mandar o cara entrar, o Lukashenko entrar, ele vai obedecer. Porque o Lukashenko só tá no poder por causa do Putin. Uhum. E é uma última cartada, né? É que assim, ela seria uma última cartada muito forte se as coisas começarem a dar errado. Porque aí você tem que puxar um contingente gigantesco, você quebra completamente a Ucrânia. E aí, na verdade, a gente joga War, né? Então, assim, a maior vantagem da entrada da Bielorrússia pelo norte seria a vitória da Rússia aqui pelo sul. Sim, só fazendo uma correção, eu acho que seria a penúltima cartada, porque a última a gente sabe qual é. Ah, bomba atômica, sim. Sim. Então, essa cartada seria a Rússia falando, eu tenho troca, viu? Você troca cartinha por tropa. Então, porque quando a gente fala assim, a Rússia está extremamente confortável nessa guerra, então, porque me falaram isso, né? Você ficou falando que a Rússia está extremamente confortável e que e assim, tudo bem que o poder bélico da OTAN é enorme, mas é nuclear, e o que vai fazer o quê? Tipo, os melhores equipamentos eles já foram mandados para a Ucrânia, e esses melhores equipamentos, os melhores fuzis, os melhores tanques, eles não ganham essa guerra, porque ocupar o território ali não quer dizer nada, manter ocupado é que é difícil, e você ocupa o lugar, você toma bomba. E isso, o impacto que ele pode fazer de ter aliados que vão atrair a atenção para cima e dividir tudo que tem lá, é uma cartada muito grande em cima da OTAN, porque aí a OTAN vai ficar assistindo como só tem assistido até agora. Exatamente. E aí tem outra coisa que me preocupa, até anotei para falar disso e que bom que você linkou. A OTAN também tem um nome por trás dela, que é o tal do Stoltenberg. Ele é o líder eleito por todos os países, né, para ser indicado assim pelos presidentes e eleito, acho que por maioria simples, para decidir quem vai ser o líder da OTAN. Então esse cara é uma espécie de porta-voz e ele também aconselha os países membros a direcionar esforços para onde quer que seja. Então, para essa semana, em resposta à possível entrada da Bielorrússia, em resposta ao novo brinquedo do Putin, ele recomendou que Estados Unidos, a Alemanha e Inglaterra mandassem justamente o que você falou, os melhores tanques, mas não os melhores tanques, o máximo possível de contingente. Uhum. Então, estava se especulando que entrasse o Leopard 2 alemão, o M1 Abrams americano, e que fosse enviado para a Ucrânia. Isso já foi negado, né? Mas eu vi alguns canais, um pessoal falando besteira no Twitter para variar, que eu achei bastante irresponsável. A galera fica comparando, sabe? Uhum. Sendo que isso não tem a menor importância. Não tem a menor importância e não faz o menor sentido. Pelo que eu entendi dos militares, não faz sentido você ficar comparando, porque não tem uma pessoa no mundo
que entrou nos 2 tanques para dizer qual é o melhor, qual atira mais longe, qual resiste mais, entende? Então, não faz o menor sentido. Então, o que ganha, na verdade, vai ser número, combustível, grana, em resumo é grana. E outra coisa, esses países negaram porque pode ser o último contingente que eles têm. Os Estados Unidos, se eles mandarem o que eles têm de melhor de M1 Abrams para a Ucrânia, eles ficam sem lá dentro. E aí é um convite, né? Para a China, por mais que ela esteja longe, estou vulnerável aqui. Para a Rússia, que Cara, parece que é longe, mas faz fronteira no norte. olha o risco de uma traição ucraniana em cima da OTAN e o uso de todo esse equipamento pra... Caramba, tá vendo o xadrez aí, a Bielorrússia entrando, os caras, tipo, sendo forçados moralmente a socorrer com tudo que eles têm, e uma traição ucraniana seria uma coisa muito histórica. E no meio disso, outra declaração do Putin foi que ele disse que pretende ter 1,5 milhão de soldados até 2026. Isso vai ser o maior exército do Ocidente. Então, o que está acontecendo na Ucrânia, além de estar prejudicando a grana da Rússia, claro que está, mas o saldo pode estar sendo positivo por causa de China. Para além disso, para além dessa dinâmica óbvia, ela está dividindo a OTAN. Entende? Não importa quanta grana foi enviada para a Ucrânia. Eu acho que independente se a Ucrânia ganhar ou perder, a gente sabendo o que vai acontecer com aquele território, as pessoas vão se sentir mal agradecidas com o Ocidente que mandou toda a grana para lá. Entende? Não tem como. Porque basicamente assim, né? Essa guerra tá toda acontecendo aqui por causa de vocês. Assim, a Ucrânia, ela sempre representou a importância por ela estar meio caminho da Europa. E tudo começou com esse chaveco aí de vamos entrar na OTAN, não vamos entrar na OTAN. Para as famílias que estão lá, eles podem odiar os russos, mas esse ódio do russo, ele não faz com que eles tenham amores pelos Estados Unidos e pela OTAN. E aí eles estão se sentindo atacados por um lado e traídos e usados pelo outro, né? Sim. E aí, no meio disso, tem uma corrida armamentista acontecendo que parece que é independente de Ucrânia. Porque parece que o cenário para um futuro mais distante, né, pensando assim a longo prazo, para daqui a 50, 100 anos, os países que têm plano de Estado e não plano de governo, eles pensam nisso. Então, a corrida armamentista não é só para combater a Rússia, não é só para integrar a OTAN, não. É para o caso de... vamos lá, partindo do exemplo da Alemanha e França, que são rivais históricos, hoje estão de boa, mas amanhã eu não sei. A Alemanha sofreu mais com a crise energética por estar mais próxima da Rússia e por estar mais ao norte. E por ter desligado as usinas nucleares. A ministra da Defesa da Alemanha pediu renúncia porque ela estava sendo pressionada, porque ela pareceu bem abestalhada mesmo, porque ela estava sendo pressionada a engajar na corrida armamentista, parar de gastar grana com energia, isso por parte dos políticos, tá? Claro que isso no meio da população. Pare de gastar grana com energia e aumente o nosso contingente militar, que a gente vai precisar se defender, independente de quem esteja, a gente tem que estar pronto. Porque é isso que a França está fazendo, e é isso que a Itália está fazendo. A França, o Macron anunciou 40% a mais de investimento em exército, e ali na Europa eles são o que mais investe, né? Na OTAN eles só estão atrás da Turquia, ali naquele continente. O Japão já está formando o senso comum de que a guerra meio que é inevitável e tá todo mundo com a coronadinha de esteira. Eles falam, eu acho muito engraçado isso. O preparo emocional, eles falam arrumar o coração. Já estão arrumando o coração para ter que lidar com guerra. Sim. Políticos japoneses eu acho que não estão nem aí para nada mais. Estão gastando tudo que tem mais um pouco em contingente e defesa. Eles sabem o que está acontecendo. É engraçado que ainda tem uns
O Japão tem muito velho rico que não tem o que fazer com o dinheiro, que não faz questão de deixar para os herdeiros. E se o governo pedir dinheiro para a população civil e falar assim, a gente precisa de dinheiro para investir aqui na defesa da terra, cara, é muita grana, porque uma das maiores poupanças do mundo, se não a maior, não sei o quanto eu estou atualizado nisso. Eu sei que eles têm uma população muito envelhecida e que as pessoas estão tendo menos filhos. O mundo todo está passando por isso, mas para o Japão é uma emergência maior, né? Sim, sim. Porque a lembrança de guerra ainda tá muito recente na cabeça dos caras. Tudo bem, já fazem 80 anos, não teve um soldado que tá vivo até hoje, isso não tem. Mas as histórias de guerra, as lembranças, elas estão muito vivas ainda na cabeça das pessoas. Uhum. Eu imagino o quanto seja difícil se preparar para isso. Sim. Agora e voltar com esse assunto. Não, mas assim, não que eles queiram guerra, mas assim, eles conseguem entender a priorização disso. Sim. Não, ninguém quer guerra. Muitas vezes a guerra tá vindo até você e você não tem o que fazer. Sim. Você vai deixar? Vai deixar entrar? E aí? Isso inclusive conversa com uma coisa que eu ouvi o seu papo com o Anderson lá. E queria fazer um adendo em uma coisa que você falou lá, que você falou que a maioria dos idiomas, eu acho que tirando o mandarim, não foram impostos. Ao contrário. A maioria dos idiomas foram impostos. Sim, pera. É verdade. Mas aí a gente tá falando de guerra, né? De um território vir conquistar o outro e agora você tá proibido de falar seu idioma. E sim. É uma história... Eu sempre cito as Filipinas, que é muito engraçado, porque entraram os espanhóis lá, vocês vão falar só espanhol, e vindo para os Estados Unidos, vocês vão falar só inglês. Aí tem o tagalo em cima e tipo... O tagalo se confundiu, de vez em quando eles estão falando o tagalo e aí vem vocabulários novos, aparece tipo uma bicicleta lá, uma palavra em espanhol e aí depois entrou em inglês, mas eles continuaram com aquelas palavras, então é uma mistura dos três idiomas. Mas o que eu digo em relação à gramática, por mais que eu fale assim, olha, vocês vão falar inglês, não tem essa coisa de você vai falar inglês desse jeito aqui, ó. Entendi. Então, é porque toda língua, isolamento geográfico, ele gera variação linguística. É até legal se me dar a oportunidade de esclarecer isso. Toda língua ela tem uma variação linguística e isolamento geográfico causa isso. E essa variação linguística, ela gera mudança na escrita. E aí, assim, a escrita, ela vai evoluindo de maneira natural, e a gramática ela não vem impor como que se fala, ela vem estudar como que se falou nos últimos anos, nas últimas décadas e falar assim, olha, tá desse jeito aqui. Então na norma culta, na hora que a gente for avaliar provas, por exemplo, a gente vai fazer desse jeito, dessa forma. Tanto então o idioma e a gramática são impostos, o sotaque não é imposto. Sotaque não é imposto, a forma de falar não é imposto. Agora, na China, ainda tem regiões assim onde no interior se fala muito de um jeito, mas para as novas gerações foi imposto muito uma maneira de se falar que em muitas regiões era muito diferente do que eles tinham. E isso foi bom, porque unificou muita gente ali, né? Agora, por exemplo, o nosso idioma português, se você comparar com o português de 1700, 1800, cara, não tem nada a ver. E não foi o governo, não foi o Congresso que falou, galera, a partir de agora não vai poder falar mais isso, vai ter o palavrão aqui e tal. Foi muito orgânico, alguns palavrões tiveram aceitação, eles permaneceram, algumas falas tiveram aceitação, e a gente tem variação linguística no país inteiro. É muito difícil você falar assim, olha, esse jeito aqui não tá certo de se falar. Foi nesse sentido, assim, que eu fiz esse comentário, mas esse ponto é importante, assim, o cara que conquista, ele tem que dominar a cultura anterior e gerar uma quebra ali, fazer com que o cara se renda completamente e se sinta pertencente ao novo reino. Sim. E é importante ressaltar isso, porque você tentar assumir com o idioma é considerado uma forma de genocídio. Sim. Então, muitos povos sumiram porque a língua sumiu. Então você foi integrado àquela sociedade, sua pele se misturou, seu tom de cabelo se misturou, mas você esqueceu quem você é, você esqueceu quem são seus antepassados, você não sabe a história do seu país. Então, povos africanos aqui no Brasil é literalmente isso. Literalmente indígenas isso. é a mesma coisa. Perfeito. Eu acho que
os problemas do mundo, a gente passou por tudo que chegou no meu radar. Fui muito focado em Europa. Eu não vi muita coisa assim de China, não. Eu vi um podcast, eu esqueci até o nome do cara porque eu não guardo o nome de ninguém, mas foi um cara num desses podcasts aí, que já tem muito que eu nem conheço, e ele fica fazendo propaganda norte-coreana. Então é um estudioso de socialista, e o cara ficou umas 5 horas lá falando que a Coreia é uma república popular e é o povo que manda, e assim, eu falo, cara, é impressionante porque é o mesmo maniqueísmo trocado de sinal, e é uma galera que pega quem tá frustrado com o capitalismo porque não tá encontrando uma maneira de sobreviver, e ao invés dele falar assim, cara, para sobreviver você vai ter que aprender a criar uns frangos aí, e vamos tentar por esse caminho aqui, aí você vende os ovos. Ao invés de ensinar um caminho pro cara sobreviver, ele fala, não, existe um paraíso onde o capitalismo não impera, onde ninguém paga aluguel, e aí ele começa a te vender um país que não existe, e é engraçado, porque a conclusão do cara é, então, se a gente não fosse capitalista, se a gente não fosse malvado do jeito que a gente é, e se a gente fosse de coração bom, como os norte-coreanos são, nós seríamos felizes. E assim, cara, me deu náusea de ver aquele negócio, porque é muita gente que acredita nisso. Sim. Nisso. Mas é de propósito, esse erro. Sim. De semântica, porque todas as ditaduras se chamam, se autoproclamam democracias. Uhum. São todas repúblicas democráticas. Se tiver república democrática popular, aí o povo se fudeu. Entendeu? Se tiver as três juntas, já era, você não tem liberdade pra nada. Mas assim, o que é que ele acha que a China é, hein? Ele acha que a China é o quê? A China é socialista? A China é stalinista, é maoísta até hoje? Enfim. Não, e é muito engraçado, porque eu não me dei. Eu falei, eu não vou fazer isso comigo mesmo, ficar assistindo 5 horas. Mas eu naveguei pelo vídeo e é engraçado, como em uns pontos ele fala assim: eles não precisam de ninguém, eles não precisam desse capitalismo louco, eles conseguem gerar tudo que eles têm, e que é tudo que eles precisam. Então, olha lá, eles têm fábrica de semicondutores, eles têm fábrica de celular. Beleza. Aí, 10 minutos depois, ele tá falando: as pessoas estão passando fome por causa das restrições, por causa das sanções. E ficava olhando para aquilo do tipo, por um lado é legal ser fechado, você é completamente independente, mas a fome que você passa é culpa do outro que não faz comércio com você, entende? Faz todo sentido. Sim. É tão precisa de pouquíssimo tempo pra pegar uma contradição, né? Sim. Só que aí o cara tá vendendo curso, ele tá vendendo livro, ele tem o canal do Apoia-se, que é pra transmitir a palavra, que é pra mostrar pra todo mundo e libertar mais pessoas desse mundo enganoso em que elas vivem. É engraçado. É muito bom falar as coisas sem ter nada pra vender, né? Como é libertador. Bem isso mesmo, bem isso. Eu anotei alguns tópicos aqui pra gente falar de América do Sul, e a gente toca no Brasil, o governo Lula, e a gente pode embarcar já no assunto. Eu anotei aqui sobre o Peru. Você perguntou no passado. Sim, eu tô curioso pra saber o que tá acontecendo lá. O governo decretou estado de emergência até o final de janeiro, não lembro exatamente a data, foi na primeira semana de fevereiro, ou foi até o final de janeiro, dia 31. Está decretado um estado de emergência com toque de recolher, porque tem muitos manifestantes ainda pró-Castilho que ainda estão nas ruas pedindo a queda da presidente. Então, ela, para se sustentar no poder, ela está colocando as Forças Armadas para agir. A mesma coisa que aconteceu aqui. Pediram intervenção militar, com Castilho no poder, assumiu o novo governo e mandou intervenção militar para cima deles. Eu avisei que isso ia acontecer aqui no Brasil antes, então acho que até vale para os dois. Teve no México também. Você lembra do que estava acontecendo, né? Uhum. Então, eles restabeleceram o controle assim, das principais cidades e rodovias. O cartel recuou, mas o mais importante é que o governo também recuou para negociar. Pelo que eu entendi lá, né? Ele não estava sendo... A revolta lá não era porque ele estava sendo preso, é porque ele estava sendo extraditado para os Estados Unidos.
o El Raton, filho do El Chapo. Pra contextualizar a galera. Então, se ele saísse da prisão no México, ele não conseguiria mais controlar o cartel. Talvez ele tivesse que anunciar um imediato, né, pra controlar o tráfico. E nos Estados Unidos ele já tá sendo, já tem juízes esperando ele para julgar por tráfico de fentanil lá dentro. Então os Estados Unidos está indo na raiz do problema do México, pressionando o governo mexicano para ajudar a fechar a fronteira, manter o controle dentro do país, porque o tráfico de drogas dentro do México está sendo financiado via China e está atrapalhando as Forças Armadas Americanas. E como que eu já disse, né, o Putin vai ter o maior exército do Ocidente. Por essas e outras, os Estados Unidos está sendo pressionado a fazer uma intervenção no México. Para além disso, o Biden está sofrendo pressões lá dentro, pressões internas. Ele resolveu colaborar com a justiça, né, que suspeitava que ele estava guardando documentos da Casa Branca, a mesma coisa que o Trump estava fazendo, que ele tinha interesses escusos. O Trump tem interesse com a Rússia, né? Não à toa, os Estados Unidos e Rússia nunca se deram tão bem quanto no governo do Trump. E o Biden tem ele e o filho dele com interesses, com suspeitas, supostamente. Ele tem negócios na China e na Ucrânia. Olha só como tá tudo interligado, né? Então, os documentos que ele entregou, eu acho que entregavam alguma coisa. A inteligência americana não diz exatamente, mas comprometem a administração Biden a ponto de ele não vai sair ileso da presidência. Vai ter um documento lá que diz: eu estou disposto a sacrificar a Ucrânia para fazer uma média com a China. Alguma coisa do tipo. E reativar a indústria bélica na Rússia e nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. Não foi eu que disse, o CIA, por favor. Aí, é isso, em resumo é bem isso. Aqui no Brasil teve a agenda do Lula. Foi importante, foi, inclusive muito interessante, porque o Lula deu sinais de que, corroborando com aquilo que eu já disse, né, o Lula tá fazendo os Estados Unidos de trouxa. Deu declarações essa semana que era a favor dos caras lá do Wikileaks, Julian Assange e o outro lá que estava preso. Então, ele tá dando sinais pro governo americano. Com todas as crises que o governo americano tá passando, tá até fácil. É até convidativo você fazer ameaças veladas aos Estados Unidos. E agendou visitas a Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguai, outros países que têm lideranças mais à esquerda aqui na América Latina. Felizmente, com aquele discurso do Maduro, eu não acho que eles são... eu acho que eles são socialistas, pero no mucho. Então, dos males o menor. Eu até coloco o Brasil na direção certa, né? O Brasil está sendo cotado para assumir a presidência dos BRICS esse ano, do G20 e do Mercosul. Então, que pena que é o Lula, mas ainda bem que não é o Bolsonaro. Ainda Nossa bem senhora! Imagina o Bolsonaro, presidente dos BRICS, no meio da guerra. Vocês são todos comunistas, e comunista é tudo de esquerda, vocês são tudo amigos do meu concorrente. Então, se aqui pra dentro do Brasil tá difícil o governo Lula, né? Eu acho que o governo Lula tá sendo tão conturbado, se não até mais do que o governo Bolsonaro no início. Sim, cara, o Lula, ele tá imitando com maestria as coisas que o Bolsonaro aprendeu com ele. Não é a primeira vez que falo isso, mas descreve muito bem, cara. Sim. Então tem umas besteiras, tem o cara é o que tá dando aqui. Deus da geração da volatilidade, porque assim, e é engraçado, né? Porque a gente tá indo para uma terceira geração de gente sendo feita de otário com fantasmas diferentes, né? Porque o Bolsonaro acordava de manhã e ele tinha uma lição de casa que a elite passava pra ele: gere volatilidade. Aí ele falava assim: vou dar um golpe, aí tipo, desabava o negócio.
Era brincadeira, parece uma festa junina, cara, mentira. Aí recuperava e tipo, cara, day trade pra quem sabe o que tá acontecendo, pra um cara que comprou curso na internet se fudeu, mas o cara que tá alinhado com o governo, dá muita grana isso. Porque aí Sim. agora o fantasma não é o golpe, o fantasma é encher os pobres de dinheiro. Então o Lula ele acorda, vou fazer bolsa, não sei o que, aí o mercado fala. Aí todo mundo vai e conversa com ele. Não, mas isso é impossível. Ele fala, é verdade, é impossível. E nisso, tipo, todo mundo que sabia que isso ia acontecer já ganhou uma puta grana, cara. É muito Sim, bom isso. sim. Por um lado, ele tá falando que ele não tem como cumprir a promessa de governo dele, Uhum. que ninguém vai pagar imposto até R$ 5.000, imposto de renda. O que é que o Lucas defende? Que ninguém paga imposto nenhum. Mas, honestamente, falando de como funciona o Estado brasileiro, como seria caótico se isso acontecesse, o certo seria ele falar, olha, não dá. Mesmo que ele assumisse, ó, eu sei que eu prometi aquilo, mas para esse ano não dá. Eu confesso que eu prometi aquilo para derrubar o Bolsonaro. Mas a gente tem que apaziguar a situação e etc. E por outro lado, ele tem que agradecer muito ao Temer pela reforma da Previdência. Uhum. Tem que agradecer de pé junto ao Temer. E então tem alguma estabilidade para o governo dele. Eu acho que o Brasil não vai quebrar em 2023. Então, calma. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele não vai poder cumprir as promessas de campanha com toda a mamata que ele já entregou, né? Que ele Uhum. aumentou o salário de todo mundo, sancionou um monte de absurdo. Teve inclusive um que estava no Twitter ontem à noite, eu não sei se deu mais repercussão disso, mas depois que o presidente sanciona aumento para judiciário, para o legislativo inteiro, isso se refere a Brasília, Distrito Uhum. Federal, Poder Executivo, câmaras federais. Aí, o que acontece? As municipais e as estaduais vão na onda, né? Pô, não Uhum. é justo. Tá todo mundo ganhando aumento de Uhum. 33%. O deputado federal aqui do meu estado aumentou de 33 para 46%. Eu quero o meu aumento também. Então, ontem à noite estava um vídeo viralizando no Twitter de uns vereadores votando o aumento do salário deles na praia. Foi engraçadíssimo. Eu quero que isso gere muita revolta. Porque só assim, eu acho que só assim pro brasileiro entender que a dinâmica não é a esquerda contra a direita, é o Estado contra você. Sim. A briga, ela existe para ver quem é que vai ocupar as cadeiras. Ocupou as cadeiras, é todo mundo colega, lutando pela mesma coisa. Sim. Vocês são soldados igual o russo, igual os ucranianos Sim. para os Estados Unidos. Você tá para o governo Lula, assim como o ucraniano tá para os Estados Unidos, tá para Joe Biden. Então, para tudo que eu falei assim, da geopolítica, das guerras, e como está funcionando as dinâmicas de poder entre Estado e população, Estado e Exército, serve para políticos brasileiros e eleitorado. Porque aqui a dinâmica é outra. Inclusive até me lembrem para eu te falar depois aquelas fofocas que eu tenho para te contar. Uhum. Nesse encontro que eu fui, foi um evento político que eu não sei exatamente o que é, eu não, mais pra frente talvez eu até traga pra vocês. Mas é Uhum. porque eu não quero especular, eu não quero deixar aqui em público, porque tem gente que tem gente que escuta aqui, com Uhum. certeza. Uhum. Então, o cara que deu a palestra lá, o senhor Elísio Brasileiro, falou sobre as dinâmicas de poder do Brasil e por que o Brasil nunca teve uma democracia. Ele chamou isso aqui de esqueci o nome. Extensão da política café com leite, não? Não, ele falou alguma coisa cracia, mas era timocracia, essa palavra. Que é o poder do dinheiro. Que o Estado brasileiro sempre foi comprado, sempre Uhum. teve interesses de empresas. O brasileiro se acostumou, desde sempre, a misturar dinheiro e poder. Uhum. Dinheiro e poder são duas coisas completamente diferentes.
nos Estados Unidos tem muita essa dinâmica, tem muitas traições desse tipo, de gente que financia a campanha de tal político, o político chega no poder, e aí ele vai e mostra a diferença entre dinheiro e poder. O Putin faz muito isso também. Pra quem não captou ainda, a diferença entre dinheiro e poder é que o dinheiro vai... você pode confundir o conceito, né? Porque o dinheiro aparentemente dá poder pra você fazer o que você quiser. Uhum. Mas poder é você fazer com que as pessoas te obedeçam contra a vontade delas. Uhum. Isso o dinheiro não dá. A legitimidade de um Estado, o poder que um deputado tem sobre polícias, sobre quem não conhece ele, para executar ordens, isso o dinheiro não compra. A não ser que você se prepare bem com um exército de mercenários. Aí, ou seja, até ter dinheiro para proteger sua grana sem o Estado é muito mais caro. O dinheiro vai no puteiro e o poder estupra e sai impune. Desculpa, eu não queria dar gatilho em ninguém. Mas é por aí. Então, com toda a grana, os caras na Rússia, os empresários russos, tem toda a saúde, toda a segurança que o dinheiro pode comprar. Mas se o cara que tem poder, o Putin, ameaçá-los ou desejar que a vida deles acabe, a vida deles acaba como se eles não tivessem nada. Como se eles fossem um indigente na rua. Então, claro que... É por isso que, assim, é por isso que aqueles milionários de Dubai, por exemplo, ou do próprio Catar, eles me impressionam um pouco, porque eu não sei até que ponto eles são poderosos. E o cara ser rico não significa nada. Eu não tô falando das lideranças, mas é porque os milionários que aparecem ostentando uma vida de ouro ali, eles não necessariamente são os donos da porra toda, e são poucos donos da porra toda. Sim. Então, um filho, um sobrinho do cara tá andando numa Lamborghini. Se eu vejo na avenida 50 Lamborghinis, eu já não acho que algum deles seja poderoso. O poderoso de verdade provavelmente nem tá lá. Sim. Eu sei que saudita, a palavra saudita vem do nome de uma família. Então por aí você já tira. Tem uma família que controla o poder, e para sustentar esse poder, ele divide a grana com muita gente. Sim. Ele divide o controle de refinarias e de empresas. Ele permite que empresas extrativistas surjam, que as pessoas façam investimento desse tipo para fazer sua própria grana. E é muito convidativo também. Vamos lá, você tem o conhecimento, você tem a tecnologia, qual é o manual de instrução dos sheiks lá? Eles pegam os filhos, mandam para as melhores escolas do mundo, esses caras estudam em Harvard, estudam em Londres. Pegam todo o conhecimento dos países subtropicais, daquela região privilegiada, levam pro Oriente Médio, constroem riqueza, constroem poder, aí compram exércitos, tanques, etc. E eles sustentam poder ali pelo mesmo motivo que a gente aqui no Brasil não foi invadido pela América do Norte. Não é interessante? A gente tá muito longe. Entende? Então, nossa, cara. É melhor para os Estados Unidos negociar com esses caras. Vai dar muito menos trabalho. E cooperar. Entende? A paz exige a cooperação. Porque esse discurso raso, né? Vamos parar de se matar, vamos. Então, o capitalismo é direcionado por isso também. Entende? O que eu tô dizendo, que o capitalismo é o meta da humanidade. A gente tem que cooperar, a gente tem que fazer trocas, negociar por meio da grana, não tem pra onde correr. O que dá certo, tudo que deu certo na humanidade, todas as maiores organizações internacionais, por mais que tenham estados envolvidos, no fim das contas eles só mantêm a paz, os que mantêm, por causa da grana, por causa da livre negociação. Eu tô com várias sinapses aleatórias aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas. Primeiro, voltando a falar de poder, eu lembro que na época que meu japonês era muito ruim ainda, eu aluguei uma fita cassete, na época do videocassete, e era a história de um Yakuza. E eu tava entendendo muito pouco, porque era japonês antigo ainda. Mas teve uma cena que me chocou muito, porque eles gastaram assim, uns 10 minutos mostrando um chefe Yakuza, e mostrando toda a riqueza dele, e os carros que ele andava, o tamanho da casa dele, a sofisticação da mobília, e o tanto de gente que ficava babando ovo. Aí chega um velhinho lá e fala uns negócios, e basicamente ele fala, se mata aí, o cara vai lá e se mata.
E então ele estava abaixo na hierarquia, ele tinha muita grana, e sim, a grana não necessariamente significa poder. E é como se essa riqueza ela fosse toda permitida, autorizada. É engraçado como isso criou referência e me fez enxergar o próprio Oriente Médio. E por isso que eu não tive esse fascínio todo de, meu Deus, como os caras são ricos. São ricos porque tem petróleo. E aí o poder tá todo na mão do cara que conseguiu se estabelecer como o dono de tudo isso, né? E aí você tem a riqueza permeando. A outra coisa é que quando você fala que o capitalismo é a meta da humanidade, isso desperta gatilhos como de um seguidor que a gente tem aqui. E aí eu queria dizer para ele o seguinte: esse meta ele gera vencedores e perdedores. E os perdedores eles deviam encontrar pessoas que os orientassem no sentido de isso daqui é desse jeito hoje e vai continuar desse jeito por um bom tempo. E você vai ter que aprender a se virar. A gente funciona na base de troca. Então, se você conseguir caçar um frango por dia, você come uma coxa, outra você troca com o que você mais precisar no dia. Mas você vai ter que aprender a caçar esse frango. Você vai ter que aprender a criar esse frango. E vai ter que conseguir que alguém te ajude a começar e para você no futuro retribuir essa pessoa e ter para você. Só que ao invés disso, vem uma galera e fala: você tá se dando mal porque aqui é terra e você tem que pensar em Valhalla, você tem que pensar no paraíso. E esse cara ele sabe ganhar dinheiro com o seu ressentimento, porque ele vai dizer tudo que tá aí errado e você precisa acreditar que a gente pode fazer um mundo diferente. E aí ele vai ficar falando como que é a Coreia do Norte, só que ele criou uma seita e ele tá criando um convertido. Aí além de você estar fudido no mundo capitalista, você ainda tá dando pouco dinheiro que você tem pra um cara que tá te prometendo um paraíso que nem existe. Ou seja, você tá numa seita tanto quanto o mais cego fiel da neopentecostal. Mais inescrupulosa. Sim. Porque... Vamos lá, destrinchar mais esse pensamento. O capitalismo sendo o meta da humanidade, em algum momento você leva a entender que pra se dar bem você tem que fazer grana. Uma das maneiras de fazer grana é fazer muita gente de trouxa. E quanto mais gente você fizer de trouxa, mais chances de você sair impune. Porque aí entram os estados na jogada. Porque isso funciona, isso eu já aprendi... Eu tive esse choque de realidade amargamente várias vezes. Que em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, não importa o que você rouba, mas o quanto. Se você rouba pouco, você apanha e vai preso. Se você roubar muito, nossa, o CEO da Americanas, ele foi demitido. Uau, que punição. Sim, o da Jovem Pan também, você soube que ele renunciou? O esquisitinho lá? Tutinha. Nossa, cara. Mas ele continua com metade das ações. E aí? Ele só não manda. Tinha que deixar o rosto desse cara simétrico no asfalto, assim. Mas não podemos fazer isso. Não, infelizmente. Cara, mas é isso. Acho que de sinapse de Brasil. Mais uma. Você viu que a Greta Thunberg visitou a Marina Silva lá em Davos? Não. A Greta tinha sido presa, entre milhões de aspas, no teatro. Dá pra ver que foi um teatro. Você tem que ser muito tonto pra achar que aquilo é sério. Porque os policiais estavam se aproximando, tirando foto com a Greta e não estavam nem torcendo o braço dela, não estavam mandando ela cooperar. E não é porque ela era branca, sabe? Não, sendo levada pela polícia toda maquiada, assim, mas... Sim. Uma gracinha fofa. Convenceu muito menos que os filmes de Tropa de Elite aqui no Brasil, filme de policial. Mas enfim, ela foi visitar a Marina Silva, muito provavelmente para falar sobre desmatamento e Amazônia, e aí eu trago aquela para vocês, né? A Greta tá indo lá sobre defender interesses de países europeus, de Macron e companhia, para que o Brasil não se desenvolva nunca. Tem um monte de território. A região norte da Amazônia, tá lá. A região norte imensa, gigantesca. Não precisa tocar nela. Ela é inegociável? Beleza. Vamos lá, manter a soberania do Brasil. Ninguém toca na Amazônia, nem o Brasil. Pro Sudeste,
ir para a região centro-oeste. Metade dá para morar a mesma quantidade de brasileiro, de boa. E sustentável. A gente não precisa de ninguém no mundo. Se você não entendeu, volta no papo que a gente teve sobre superpopulação, que a gente falou de como os japoneses vivem com metade da população do Brasil num território menor do que vários estados brasileiros. Então o Brasil não tem essa dinâmica, tem solo de sobra, a gente pode... Eu não estou falando de desmatamento não, eu estou falando da gente ocupar aquilo ali para cultivar, para levantar um centro comercial no centro e em volta a gente faz 10 vezes mais de cultivo. Então a agricultura também, as plantas da agricultura também geram oxigênio, não sei se vocês sabem. Então vai dar mais oxigênio, a gente vai estar mais sustentável do que os países da Europa se a gente fizer isso. E a Greta está indo lá para sabotar, para garantir que a gente não faça isso e permaneça pobre e dependente de europeus e americanos. Beleza? Recado tá dado. É isso. Eu tenho mixed feelings, assim, eu tenho pensamentos contraditórios sobre a Greta. Por um lado, eu vejo que ela está tentando coisas que eu não acho que ela vai conseguir, mas por outro, a existência de ativismo nesse sentido eu acho importante. E como que eu caso isso com o nosso seguidor anterior? Ele falou, mas esse negócio de ter que trabalhar para viver não é coisa do capitalismo? Ou então olha onde esses canais levam a cabeça das pessoas. Então, se você está num estado comunista em que ninguém precisa trabalhar porque ninguém é obrigado, então você está dizendo que tem 10 pessoas na casa e ninguém é obrigado a fazer o almoço. E se as pessoas têm a opção de fazer ou não fazer, elas não vão fazer. E se elas não têm recompensa por fazerem se elas não têm recompensa alguma, porque o salário é imoral, então elas não vão ter estímulo para ir lá e fazer o almoço. Então todo mundo vai ficar falando, faz você, e todo mundo vai passar fome ali. Você vai ter que trabalhar, não importa onde. E aí é legal você olhar para, por exemplo, filmes como Náufrago, aquele outro Into the Wild que eu acho incrível, e o filme do ator do Aragorn também, que ele leva a família e cria todo mundo no meio do mato. É legal você pegar esses filmes em que todo mundo cresce com a natureza, em que as pessoas ficam muito tempo na natureza, porque você entende que você não precisa participar de determinadas dinâmicas sociais e políticas, mas que é benéfico para você que você faça isso. Porque por mais que você consiga sobreviver na ilha lá do Náufrago com o Wilson, não significa que você precise. Você pode se juntar à sociedade e usufruir dos trabalhos de todo mundo. Inclusive quando você compra um fone na Shopee, você está usufruindo do trabalho de milhares de pessoas que até aquele fone chegar em você. O outro ponto é que você não precisa participar de dinâmicas que você é dito o tempo inteiro que você tem que participar. Principalmente, você não precisa gastar dinheiro nas coisas de valor simbólico. Porque morar na cidade implica que você precisa fazer parte de um grupo. E fazer parte desse grupo implica que você precisa vestir determinada roupa e dirigir determinado carro e ter determinado conhecimento. E se você acha que você não consegue competir com o pessoal da USP para fazer parte dessa galera que está lutando por esses níveis mais altos, saiba que você não é obrigado. Você pode ser o porteiro e está tudo bem. Só que isso implica que você não fique um ser humano ressentido querendo ter o poder aquisitivo da galera que está ganhando 40 pau para se foder nos escritórios lá. Ou não, né? Não estou dizendo que todo mundo se foda. Então, você pode continuamente olhar para o mundo e buscar aquilo que você quer e você não precisa provar nada para a sociedade, você precisa sobreviver nela de um jeito que faça com que você minimamente tenha um pouco de alegria de viver e falar, pô, que legal que eu tô aqui. Essas escolhas são de cada um e você pode tomá-las. Agora, quando você entra numa seita que fica falando você tem que querer isso, porque a gente tem que trabalhar no campo e você não pode... Você está sendo restringido de novo. Você está saindo de uma prisão que dita como é que você tem que viver a sua vida e está caindo em outra que está dizendo a mesma coisa. Então, como que você... E o legal é que é importante que as pessoas façam exatamente o que elas querem. Então, você falou muito de morar no mato e a gente compara, claro, não tem como, e é para isso mesmo.
Não tem como comparar uma vida no meio do mato com todas as regalias que a gente tem, frutos do capitalismo e das revoluções industriais, você gosta deles ou não. Mas o importante é que isso tudo aqui só foi possível porque alguém quis construir esse computador, alguém quis construir essa TV, esse celular, etc. E por trás do desenvolvimento da tecnologia, teve sim investimento estatal, não estou negando isso. Eu estou falando da produção em larga escala, em massa. Você tem que ter pessoas dispostas a aprender aquele assunto e dispostas a trabalhar aquilo, porque é a paixão por aquilo que vai direcionar a pessoa para que ela faça da melhor maneira possível e para que ela produza em larga escala a ponto de exportar para vários países. Então, é importante que as pessoas tenham a liberdade de escolher o que elas querem fazer e como elas vão gastar a grana. Então, todos os países, todas as empresas de hoje funcionaram por causa dessa liberdade. Então, isso, você pode se chamar de socialista, você pode se chamar de social-democracia, você chama do que você quiser, mas essa liberdade não é pra mim, não. Pra a humanidade prosperar dentro do seu território, é inegociável. Mesmo a Coreia do Norte, que tá lá, eles não têm essa liberdade, mas eles são um estado tampão, e a China financia o governo, e é por isso que aquele governo ainda existe. Quando for desinteressante para o Xi Jinping que a Coreia do Norte exista, ela vai deixar de existir. Eles não produzem o que tem. E esse é o mais importante. Eu acho que esse é o principal ponto que você trouxe, Fausto. A gente tem que produzir o que tem. E nada melhor do que um sistema livre de trocas voluntárias para a gente produzir o que gosta e trocar pelo que a gente precisa, mas não gosta de produzir. E eu nem falei de dinheiro, nem falei de governo, nem nada. Eu tô falando uma coisa mais... Isso. Você sabe que uns 8 anos atrás, eu tava colapsando emocionalmente, porque eu tava pensando assim, no impacto da falta de lastro no dinheiro. Esse medo porque assim, né? Toda vez que você vai entrar numa seita, eles colocam um medo absurdo. Por exemplo, o Satanás dominar a humanidade. Né, o Fenrir lá vir aqui e matar todo mundo e os deuses não conseguirem lutar contra o lobo. Então sempre tem um cenário em que o mal vence e você precisa se defender dele. E quando você vai ser convertido para as criptomoedas, eu não estou falando que criptomoeda não tem um valor hoje, mas assim, eu estou falando da seita criptomoeda que enganou gente que comprou por uma coisa que aquilo não é. Para você entrar na seita da criptomoeda, era assim: olha quanto tem de dinheiro no mundo e olha quanto tem de produto e olha quanto tem de lastro para esse dinheiro. Esse dinheiro uma hora vai derreter, é inevitável. Se todo mundo quiser sacar, não vai ter para todo mundo. E a hora que as pessoas perderem confiança no dinheiro, a sociedade rui. E eu falava, cara, realmente, só que aí começa a desonestidade, né? Aí as pessoas vão passar fome, aí as pessoas vão fazer... E demorou muito tempo para eu perceber que, cara, o fato do dinheiro derreter e perder poder e tipo, a gente ficar sem referencial não vai fazer com que o cara que está acostumado a plantar batata esqueça como que planta batata. Não vai fazer o padeiro esquecer como que faz pão. Ou seja, todo mundo vai continuar com o conhecimento que tem hoje para continuar produzindo o que sempre produziu, e a gente só vai precisar reorganizar a maneira como essas coisas vão ser trocadas. Sim. Vai independente, isso acontece, às vezes moedas quebram, governos quebram e tem um caos de imediato. É inevitável que, sei lá, desde as grandes crises, né, a mais estudada de 29. Mas o que aconteceu? O mundo não acabou, não. Sim. No dia seguinte, as pessoas estavam completamente perdidas sobre o que fazer com o dinheiro, mas todo mundo sabia produzir, ninguém desaprendeu. Sim. Ninguém ficou burro, as coisas não perderam valor. As pessoas precisam só se reorganizar. E aí, quando isso acontecer, o que vai valer mais? Porque hoje você pode ter 100 mil e falar assim, nossa, qual é a maneira mais segura, garantida de guardar esses 100 mil? Não tem garantia. Você pode comprar ouro e esse ouro pode ser roubado. Você pode comprar imóveis e o valor dos imóveis derreter numa crise imobiliária onde todo mundo percebe que a população está diminuindo. Você pode investir, não importa no que você invista, você pode perder tudo aquilo. Agora, numa situação de colapso, o que é importante que você tenha? Que você tenha capacidade de gerar riqueza, porque você aprendeu a gerar valor em alguma coisa, e que você tenha a confiança das pessoas ao seu redor. Perfeito. Porque aí, assim, cara,
a gente não tem dinheiro mais, velho. Eu chego para os meus alunos e falo, eu vou continuar te dando aula de inglês do jeito que eu sempre dei. E o dia que o mundo se organizar, você me paga. Até lá, se você conseguir alimento, me manda. E aí eu vou na padaria que eu sempre vou e na feira que eu sempre vou. Você lembra de mim? Posso levar batata que eu vou precisar para essa semana? E aí quando tudo se acertar eu te remunero? O que eu posso fazer para você conseguir manter os seus corre? Essa confiança e essa colaboração é muito importante, porque se você ficar buscando conteúdo na internet para te deixar com medo o tempo inteiro para as coisas darem errado amanhã, saiba que tem um monte de canal de sobrevivencialista ganhando horrores de dinheiro com gente que acha que amanhã a gente precisa de um bunker. E pode até precisar mesmo. Só que ficar seguindo esse canal todo dia não vai te preparar para esse apocalipse zumbi, porque você não sabe como ele vai ser. E você pode estar perdendo... Vai, conclua que eu tenho uma boa E você pode gastar um tempo precioso. Você fica falando mal do teu avô que ele fica assistindo o Datena 4 horas por dia. Você pode ficar assistindo 4 horas por dia um canal de sobrevivencialismo e nunca precisar desse conteúdo. Aí você desperdiça o tempo que você podia estar fazendo uma faculdade gratuita. Sim. Cara, agora que você tocou nisso, o sobrevivencialismo faz bastante sentido nos Balcãs, na Europa. Um dia, quem sabe, ali no Texas, nas regiões perto de fronteira entre México e Estados Unidos. Ali faz sentido, na China faz sentido. No Brasil não, cara. A gente tá tão distante de um conflito armado ou de uma reviravolta no clima bizarra que nós seremos os últimos a serem afetados. Eu não digo que, assim, se preparar para tempos muito difíceis, onde você não tenha uma organização estrutural para sair contratando serviço com facilidade, e talvez seja preciso você colocar a mão na massa, um tempo desse pode acontecer, mas vai ser por um período muito curto também. Sim. E não vai ser necessário você ir pro meio do mato. Exato. Você defender alguma coisa. Longe não aqui no Brasil. Bom, mas, enfim, o conhecimento é sempre bem-vindo, né? Se você gosta disso, se você se distrai com isso, tem como lazer também, tem... Não, se você vê isso como hobby, é maravilhoso. Você não tá conseguindo dormir porque você acha que você vai precisar de um bunker e você ainda não tem, aí tá exagerado. Aí exagerou um pouco. Acho que a gente já pode falar um pouco do varejo, então. Vamos nessa. Cara, eu quero muito que você vá tentando acompanhar meu raciocínio, tentando, presunção, né? Mas que você vá tentando destruir o que eu tô falando. Veja se as coisas que eu te falo fazem sentido realmente. E basicamente eu quero tentar transformar isso numa conversa e não num discurso, porque eu sei que é difícil absorver. É engraçado, eu comecei a estudar isso há alguns anos. E para mim foi um processo tão natural, e aí eu vou tentar passar conhecimento e eu fracasso miseravelmente, assim. Ou seja, se eu fosse um professor de educação financeira e não de inglês, eu acho que eu ia estar muito fodido no mercado. Não, né? Eu teria desenvolvido essa habilidade por prática, mas enfim, vamos lá. O que acontece? Eu tô vendo gente comprando via varejo e que é as Casas Bahia, né? E... qual que é outro concorrente deles? Magalu, porque a Americanas está falindo. E aí eu vejo... então vamos colocar a visão. Talvez isso seja legal, mas talvez você esteja comprando isso motivado pelas razões erradas. Como que... tudo você tem que analisar o fluxo de caixa, né? E você tem que ver como é que você compra as coisas hoje na sua vida. Você vai na internet e vê o que está mais barato e compra aquilo. Então, quem ganhou dinheiro com você entrando no Google, ou naquele site Zoom, ou no monte de sites que comparam preços? Quem que ganha dinheiro quando você compara os preços e decide onde você vai comprar? Na imensa maioria das vezes, os sites te levaram até lá, que te deram um link para chegar lá. Então, ganha uma comissão da venda o Google, o Facebook, o Instagram, o gerador de conteúdo que falou, clica aqui no meu link que você vai estar ajudando o canal. Esses caras, eles vão ganhar uma grana. Um monte de distribuidores independentes que usam determinadas redes logísticas também vão ganhar uma grana. Ou seja, o cara que vende na Magalu, mas ele tem a loja dele lá, o cara que virou marketplace esse negócio, né? Sim. E o problema é que ainda existem, não pode ter um monopólio, claro, e esses grupos eles estão competindo entre eles, só que geralmente um shopping ganha do outro
pelo público que aparece lá. Por exemplo, se você for no Shopping D, se você for no Shopping Aricanduva e se você for no Shopping JK Iguatemi em São Paulo, você vai encontrar o mesmo produto, não importa se ele é caro, barato, de qualidade boa ou ruim, você vai encontrar lá no Iguatemi 3 vezes mais caro. Porque o estacionamento lá é mais caro, o aluguel lá é mais caro, o público que frequenta lá tem um poder aquisitivo maior e quer pagar mais caro porque não quer ter que ver pobre. Sim, tem tudo isso. Tem tudo isso que dói escutar, mas que é verdade. E a pessoa ela tem uma disposição maior a pagar, por quê? Porque ela está num lugar que tem um prêmio e ela paga por esse prêmio. Os outros shoppings de subúrbio, eles têm uma apresentação mais precária, eles têm um estado de conservação inferior, eles têm um tratamento pior e eles têm um produto mais barato, eles pagam um aluguel mais barato e eles conseguem chegar a preços melhores. Quando você entra no marketplace, não tem essas variáveis, não tem estacionamento, não tem a sofisticação, não tem o preço do atendente, não tem o diferencial de nada. A única coisa que você enxerga é preço. Então, quando você tira Americanas daí, não significa que a Via deixou de ser concorrente das Casas Bahia e que um monte de lojas não estejam vendendo através deles. Não significa que quem sobrou vai conseguir manter as margens, até porque as Americanas pode ser vendida, resgatada, adquirida, transformada numa outra coisa, e eles podem, com essa massa semifalida aí, continuar operando no mercado e oferecendo concorrência do mesmo jeito. Então, o segmento varejo, a demanda do segmento varejo não vai mudar só porque a Americanas saiu do mercado. Você não tem a possibilidade de aumentar as margens. Então, no longuíssimo prazo, o varejo sempre foi ruim e vai continuar sendo. Agora, tem um outro ponto. E talvez você tenha comprado e talvez você se dê bem, mas talvez você se dê bem por coisa que não é aquilo que você acredita. E no mercado está cheio disso, porque como o que a gente consegue enxergar é tudo que existe, você parte de uma premissa que não é a única entre muitas coisas que acontecem, e aí quando o resultado é aquele que você esperava, você se acha inteligente pra caramba. Eu não sou um cara diferente, inteligente, falando de cima para baixo com você que é burro e faz isso. Não, o ser humano é assim. O ser humano é assim. A gente acha que vai enchantar porque dessa vez a gente ficou com a skin virada para um lado do mapa. Quando passa, você assume que a sua premissa estava certa e você acha que você detém uma sabedoria, só que você não consegue enxergar todos os outros elementos que você não sabe e que também interferem naquilo. E uma coisa que a Americanas estava fazendo, ela estava distorcendo a margem. Ou seja, sim, eu comecei a fazer entrevista assim, todo mundo que eu tinha a oportunidade de conversar, nessa conversa casual assim, eu puxava, nessas últimas compras que você fez pela internet, geralmente onde que você fechou o negócio? E, cara, é impressionante o tanto de gente que falou que ao ficar pesquisando preço, ao ter paciência para comprar, acabou fechando na Americanas numa promoção que eles tiveram. Ok. Vamos ver onde você vai levar. Então, várias coisas eu comprei nas Americanas, não porque o preço de sempre era determinado o preço, mas porque apareceu uma promoção que você falava, caralho, tá muito mais barato. Então eu compro. O que acontece? Toda vez que você, por exemplo, você vai abrir um açougue, a carne no fornecedor custa 10 e eu vendo por 20, porra, eu ganho 10 reais, tá bem pra caralho. Não é essa conta que você faz. Porque você tem que ver quanto que você vai pagar de transporte dessa carne, você vai ter que ver quanto você vai pagar de aluguel, de equipamento, de mão de obra, porque você vai ter que contratar alguém para trabalhar nesse açougue, e a sua conta de energia vai vir um horror, porque você vai precisar manter a carne toda refrigerada, inclusive de sábado e domingo e de madrugada. Você tem que colocar tudo isso na conta. Então, o problema do varejo é que as margens são muito pequenas e os custos deles, eles variam muito. E é muito difícil você conseguir manter uma margem constante em todos os produtos, porque alguma vantagem competitiva da trajetória logística entre o fornecedor do liquidificador e não do chocolate vai te favorecer. Do tipo, o trajeto do chocolate do meu centro logístico, ele é maior do que o liquidificador se eu for comparar com as Casas Bahia, por exemplo. Então, num determinado produto, você vai poder ser mais agressivo com a margem e vender mais daquilo, porque você tem condições que te permitem aquilo.
Aí entra um arrombado, um cara que precisava ser esfregado no asfalto e espalhar, e assim, mostrado na praça pública pra todo mundo poder dar um tapa na cara dele. Mas que você não vai saber quem é, porque ele ganhou 1,5 milhão por mês nos últimos 7 anos. E você não sabe nem quem que esse cara é. Esse cara, ele fala assim, tô precisando bater a minha meta de crescimento. Pra quê? Pra conseguir os meus prêmios em ações e em dinheiro. Então eu preciso mostrar que eu tô dando... Desculpa interromper, eu imaginei o Fausto no fim da Segunda Guerra contra o Mussolini, tá ligado? Foi isso que fizeram. Se Fausto fosse italiano, você seria um ótimo italiano. Eu seria um ótimo... Nossa, cara, se eu quisesse usar isso pra gerar ódio, tenho até medo de pensar no quanto eu ficaria rico. Mas vamos lá, aí você pega esse cara, e esse cara ele tava fraudando os balanços contábeis. O que ele tava dizendo? Eu peguei dinheiro com o banco a sei lá, 8%, mas não, isso daqui é de fornecedor. Meu fornecedor me faz por 1% porque ele tem interesse em me vender. A Nestlé, os caras querem que eu compre chocolate lá com ele. Então, ele negava a existência de dívida, ele colocava coisas em contas que não existiam e ele fazia várias manobras. E não é porque o cara não sabe matemática, porque para vocês que com D20 bi você tem que manjar muito de contabilidade, além de subornar as pessoas certas por muito tempo pelo preço correto. Ou seja, ninguém presta nessa história, nem a mídia que veiculou a notícia presta, um bando de nojento. Aí, tô revoltado. Aí esse cara, ele fala, tô tendo um lucro de tanto. E aí, primeiro, as ações começam a subir. Ele começa a receber os prêmios dele, e isso tá sugando dinheiro da empresa. Ele começa a distribuir ações, porque subiu muito, e ele precisa convencer todo mundo de que esse dinheiro existe. Então, ele tira dinheiro do caixa da empresa para distribuir de dividendo, como se fosse lucro a ser compartilhado com os acionistas, sendo que esse lucro não existiu. Só que ele faz coisa pior. Para ele justificar esse resultado, esse ganhar dinheiro quando Magazine Luiza e Via Varejo estão perdendo dinheiro, quando os caras estão tendo prejuízo, ele está ganhando. Para ele causar essa impressão, ele tem não só que distribuir dividendo com os outros, mas ele tem que vender muito. E como que você faz para vender muito num lugar onde a margem é ridiculamente pequena e onde todos os compradores não têm apego com a marca? Ninguém compra exclusivamente nas lojas americanas, ninguém compra exclusivamente na Magalu porque gosta, você vai comprar onde está mais barato. Então, para você ter um volume de vendas expressivo mais alto do que o dos seus concorrentes, você tem que vender mais barato do que eles. Só que eles já estão trabalhando com a corda no pescoço. Eles estão trabalhando com margens pequenas para conseguir manter o negócio vivo. Então, se você vende mais barato do que eles e o seu custo é o mesmo, você está vendendo com prejuízo. E tudo bem, porque o balanço fiscal vai mostrar que você teve lucro. Só que qual que é o problema disso? Quando você vende com prejuízo, você diminui a venda dos seus concorrentes. Pelo menos naqueles artigos que você decidiu vender com prejuízo. E aí você distorce toda a economia. E aí quando alguém pensa em abrir uma loja varejista, esse cara vai analisar esse mercado e vai falar, nem fodendo que eu vou entrar nisso, porque eu vou entrar para perder. Alguém que estude. O burro, ele entra, investe, perde tudo e sai. Mas alguém que realmente sabe o que está acontecendo, que consegue analisar o mercado, ele não vai ousar fazer isso. Agora eu quero que vocês pensem no efeito que essa fraude contábil tem na concorrência. O que eu estou querendo dizer com isso é, agora que a Americanas vai vir com menos promoção relâmpago, o que vai acontecer? Talvez você comece a comprar mais de Magalu e de Via Varejo, e talvez o prejuízo deles comece a diminuir, e talvez seja até possível que eles consigam lucro. Se isso acontecer, vai vir uns balanços favoráveis e você vai ver que eles vão animar o mercado e as ações vão começar a subir. Pelo amor de Deus, não vai começar a comprar esse negócio subindo achando que você vai se aposentar com isso. Você não vai. Uma melhora temporária, porque a Americanas parou de fazer promoção para vender com prejuízo só para o CEO conseguir a grana que ele queria roubar da empresa e dos acionistas. Uma melhora temporária não vai fazer com que o segmento varejo seja estável, lucrativo e promissor no Brasil a longo prazo. Você não quer se aposentar com isso. Sim. Agora você fez um alerta sobre investimento a longo prazo, deixa eu fazer um alerta sobre investimento a curto prazo também. Não vai fazer day trade também. Não entra nessa. Porque você viu a Magazine Luiza subir 2 pontos percentuais por causa da quebra, entre aspas, da Americanas e depois devolveu tudo.
Exato. Não vai achando que você entendeu todo o mercado porque você analisou a dinâmica entre uma empresa e seus concorrentes, não. Sim. Só para adicionar mais um ponto, daquilo que eu falei da arte da guerra, também acontece entre empresas. A mesma dinâmica que acontece entre estados, acontece entre pessoas, entre empresas, e em todos os núcleos que vocês imaginam. Então, quando eles são mesmo oponentes, não necessariamente inimigos, eles estão atuando na base da mentira também. Eles estão enganando, eles fazem dumping, que é a prática de mercado de você vender um produto mais barato do que o custo para quebrar os concorrentes e tal. Então, quando você tá mal, você tem que fingir que você tá bem. Quando você tá bem, você tem que fingir que você tá mal. Justamente para enganar todos à sua volta. Para você sempre sair na vantagem. E para você ter uma vantagem competitiva sobre a informação. Então, tudo é manipulado. Não é porque as americanas foram pegas que todos os outros não estão fazendo. Todos os outros são santos. Exato. Aliás, Americanas, ela muda completamente o cenário de investimento do Brasil como um todo. Porque se os caras eles conseguiram colocar tanta desinformação nas americanas, nada garante que todas as outras não sejam alguma coisa parecida. Porque Exato. a gente sentimento da população. Sim. E o sentimento da população, assim, para com o mercado que vai comprar ações, as pessoas podem pensar que por causa das americanas, essas empresas vão subir, porque elas vão ganhar confiança em cima da confiança que a Americanas perdeu. Por outro lado, a mesma coisa, desconfiança para cima dessas empresas se volta da mesma forma. Uma parte do mercado vai pensar, então quer dizer que esse tipo de empresa faz negociações desse tipo, manipulam o mercado nesse nível, então eu vou arrancar a grana daí. Então, é impossível prever o comportamento do mercado. E olha que eu estou muito longe de ser a pessoa mais qualificada para contribuir com esse tipo de informação. Mas, pelo conhecimento que a gente tem e que a gente constrói, assim, com pouca informação que o Fausto me deu, que eu também não sou de ficar pesquisando isso, eu já consegui estabelecer esse tipo de dinâmica que pode acontecer no mercado, e eu vejo muita gente quebrando a cara assim. Eu vejo muita gente revoltada no Twitter, porque parece eu vejo que as pessoas tratam como uma casa de apostas mesmo. Sim, né? sim. E aí, assim, eu fui tomando um combo, assim, de decepção de todo lado. Mas não era decepção de, meu Deus, os caras não são honestos. Eu nunca achei que os caras fossem honestos. Quantas vezes eu falei que a CVM é CVM, minha rola, né? Quantas vezes eu falo que os caras não prestam? Eu sei que os caras não prestam, mas eu não sabia que a cara de pau era tamanha ao ponto dos caras esfregarem verdades e o mercado falar ok. E não entender, e não se revoltar, e não gerar uma comoção. É claro. Aí você fala, mas é poucos investidores. Mas esses poucos investidores silenciados em relação a isso, pra mim, cara, é uma insanidade, é um absurdo. Eu acho que você foi inocente, você foi a população comum vendo as atrocidades que os estados fazem e entre eles fica tudo bem. Uma coisa muito interessante que aconteceu, e aconteceu uma dinâmica parecida, foi quando descobriram que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, descobriu que a Dilma estava sendo espionada pelos Estados Unidos. E aí todo mundo ficou de cabelo em pé. Nossa, que absurdo, os Estados Unidos estão espionando. Todos os estados, todos que falaram que era um absurdo, sabiam que estava acontecendo. Todo mundo espiona todo mundo mente para todo mundo engana, manipula valores. E o erro do Obama não foi espionar a Dilma. O erro do Obama foi ser pego espionando a Dilma. Você tem que ser discreto. Você não pode jogar. Você não pode ser pego. Senão todo mundo vai ter um problema. Vão descobrir que todo mundo faz isso. Entendeu? Então a mesma coisa para lojas americanas. A lojas americanas, o erro não foi manipular o mercado. Então, o erro foi manipular ao ponto de perder o controle. Então, olha a nossa mídia, por exemplo, né? Honestamente que eu não quero tomar processo. No dia, vamos chamar de dia D, em que saiu o fato relevante,
Basicamente, se você interpretar aquilo ali, você vai falar, galera, eu tava pagando dinheiro com a JA e eu falei para vocês que eu tava pagando dinheiro com a JB. Eu fiz isso nos últimos 7 anos. E aí eu juro que eu estava pagando a mais para a JB. Na verdade, eu estava dizendo que era amortização de dívida, que eu estava quitando dívida, mas essa dívida ainda existe. E o tanto de dívida que eu falei que era no AJA e que era na verdade a JB, somado nos últimos todos esses anos, dá 20 bilhões. O que você entende? Que desses 20, uns 18 podem ter sido pagos, não sabemos. O fato relevante não diz isso, ele não diz qual que é o tamanho da dívida, ele não diz qual que é o rombo fiscal, a diferença de juros, não tem informação nenhuma ali. Só tem isso, a gente pegou uma inconsistência fiscal que era de uma conta X para conta Y e a somatória disso dá 20 bi. Os jornais, precisando ser o primeiro a te passar a notícia da maneira mais escandalosa possível, você tem centenas, milhares de veículos aí falando, foi identificado um rombo de 20 bi, mas isso no dia D. Aí as ações elas derreteram, porque a ideia já era que derretesse mesmo. E no dia 2 falaram, não, pode ser mais do que isso, e a somatória das dívidas pode estar em torno de 20 bilhões. A conversa do dia D e D mais 2 é completamente diferente. Então, essa dívida ela só passou a ser por volta dos 20 bilhões no D2 e não no dia D, e você vê os jornais todos falando que o tamanho do rombo era esse. Você vê ou seja, e se no dia D2 não tivesse a notícia de que a dívida estava em torno de 20 bi? Isso foi um puta de um teste, tipo, ninguém encontrou inconsistência nenhuma aí, até o ponto de o mesmo Infomoney lá soltar um negócio assim... Raizen recebe pedido de falência. E olha que interessante, se você entrar na página do investidor, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então vamos procurar aqui Raiz 4. Se você vê o preço do cadê esse negócio? Tá, vamos pegar essa empresa que tem... Eu não sei, ele é indicador, mas que merda. Aqui. O patrimônio é de 22 bi. Então você tem o valor de empresa no mercado, aí você tem todos os ativos dela, menos toda a dívida. Você vê que é uma empresa que tem 8 bi de caixa e um patrimônio líquido de 22 bi entre coisas para receber e coisas para pagar. Aí você entra na Raiz, no site onde você se informa sobre o que acontece com as finanças do país. Você acabou de tomar na cabeça que o Americanas faliu do nada. E aí você vê a notícia bem grande lá. A Raizen recebe um pedido de falência. Aí você vai ler a notícia, um credor que prestou um serviço lá afirma não ter recebido e pediu a falência da empresa com uma dívida de 25 milhões. What? O cara prestou um serviço, ele cobrou 25 milhões e ele diz que ele não recebeu esses 25 milhões. Aí, ao invés dele negociar com a empresa, ele foi lá e pediu a falência da empresa. Ok. Isso foi pro jornal. Olha a responsabilidade do editorial desse jornal, que sabe que essa empresa tem 8 bilhões de caixa e 22 de patrimônio líquido. E um cara que tem 25 milhões para receber, está tentando receber essa grana e pediu a falência da empresa. Ele tem direito de pedir a falência? Se ele quiser, ele tem. Mas o jornal sabe disso. Sabe disso. Se eu vendo uma caneta para a Petrobras e a Petrobras não me paga, eu posso ir lá e pedir a falência. Significa que eu vou conseguir isso? E significa que o preço da minha caneta de R$2 lá é impactante no resultado da Petrobras? Não. Mas aí você vê todo dia os jornais eles se dão ao trabalho de gerar esse tipo de ruído e a classe política participa de tudo isso.
Ou seja, todo dia é gente querendo gerar volatilidade e comportamento precipitado de quem não sabe o que está acontecendo. Sim. É uma mesa de pôquer o nosso mercado. De fato. Tem quem sabe se comportar e aí não vai... eu sei que as pessoas que ganham, tanto com day trade quanto com investimento a longo prazo, a minha percepção é que elas sabem muito mais sobre o comportamento do mercado, sobre a leitura do que as pessoas vão fazer com a grana, do que com a saúde da empresa em si. Exato. Porque no dia D da Americanas, ninguém sabia o que estava acontecendo com a empresa e ganhou dinheiro quem conseguiu prever como as pessoas se comportariam diante disso. Isso. Então, o gráfico, por mais que você seguia pelo gráfico, beleza, mas ele é a segunda coisa mais importante. E no fim vai valer aquilo que a diferença entre o que a empresa vale, que ninguém sabe quanto é, com o que a imensa maioria das pessoas acha que a empresa vale, porque aí eles vão aceitar fazer transações naquele valor. Então o que você tem? Você tem muita gente controlando o que as pessoas pensam sobre uma determinada ação para conseguir gerar preço e gerar transação naquela faixa de preço. Exato. E você que está ainda relacionado no mercado financeiro, ou você mesmo já trabalha com isso e você com certeza tem noção disso, né? Mas para as pessoas não ficarem horrorizadas quando descobrirem que o que a empresa tem no gráfico é uma coisa, o que ela diz que tem é outra coisa, e o que ela tem de verdade é outra coisa. E nada tem a ver. Então, não fiquem chocados com isso, não. Normal, só mais um dia. Pro mercado, pros jornais, pros veículos de comunicação, foi só mais um dia e eles aproveitaram para farmar um gold em cima da notícia que a Americana estava quebrando. Porque esse era o meta da semana. Porque a Americanas, ela tinha muito investidor pequeno. Tipo, o perfil do investidor da Americanas era um investidor pequeno e muita gente perdeu muita grana. Eu ganhei uma grana, mas ganhei muito na cagada. No D1, quando a única informação que eu tinha no D1 é que era, ou seja, o fato relevante na quinta, a única informação que tinha na sexta, quando eu li o fato relevante, é que não era 20 bi de dívida. Então eu tinha essa informação. Aí eu falei, bom... Você jogou vendido? Sim. Aí quando... Não, então, eu teria operado vendido no dia D, se eu tivesse visto. Mas na quinta-feira eu não sei o que estava acontecendo comigo, que eu não vi isso. Se eu visse o fato relevante na hora que saiu, o cara teria vendido muito ali, tipo... Imagina, você vende 120 mil, você recebe esses 120 mil na mão e você sabe que você vai ter que comprar ações. Cara, subir não ia. Então no final do dia, se cai de 12 para 8, eu ganhei 40 pau. Se cai de 12 para 4, eu ganhei 80 mil. Com certeza eu ia operar vendido naquele dia. Só que aí no D1 já tinha caído para 2,72. E aqui, quando abriu a 2,72, eu falei, eu sei que não é 20 bi. Assim, a única informação que eu tenho não é 20 bi de dívida e vai sair muita merda desse esgoto ainda. Então, eu tenho que jogar com isso. Como não é 20 bi, a hora que o mercado entender que não é 20 bi, vai dar uma subida. A hora que eles entenderem que o rombo, na verdade, a diferença de juro do lançamento A e lançamento B, menos toda a dívida que foi paga nos últimos 7 anos, que pode ser 1 bi, 500 milhões, a gente não sabe quanto que é. A hora que eles perceberem, o mercado vai subir de novo. Esse papel vai subir de novo. Aí eu vendi em 3,80, porque no intraday aqui bateu 3,80. Só que aí saiu mais merda. Aí eu comecei a receber porque eu comecei a contar para um monte de gente. Eu falei, faz o que você quiser com seu dinheiro, eu tô comprando. Porque eu sei que não é 20 bi, mas você tem que estar acompanhando a notícia o tempo inteiro, porque ainda tem merda para sair. Aí eu comecei a receber um monte de mensagem. Não é 20, é 40. Aí eu falei, passou da hora de vender já. Porque o ruído já faria com que o negócio caísse. Aí eu coloquei para vender em leilão, porque estava em leilão. Eu falei, foda-se. Aí eu vou vender pelo que pagarem. Porque quando tem muita transação muito rápido, não adianta você colocar o preço que você quer, porque você não tem garantia que você vai sair tendo vendido ali. Aí eu coloquei para vender no leilão e saiu por 3,80. Aí eu ganhei R$1.000 nessa brincadeira. Podia ter perdido.
Porque aquilo que eu paguei desde 70, hoje tá valendo 70 centavos. Aham. E de novo, para fazer esse tipo de operação, você não precisa saber exatamente quanto a Americanas vale. Você só tem que entender o que as pessoas estão pensando sobre ela e a disposição que elas estão tendo de comprar esse negócio ou não. Sim. Você tem que ter plena segurança do que você está fazendo. Você tem que ter certeza do conhecimento que você tem sobre o comportamento do mercado. E tá preparado Comportamento para reagir se você tiver errado também, né? Aí não adianta sentar e chorar, você não tem direito nenhum a reclamar. Você tem que Bota o stop arcar com a loss. consequência do seu erro, sim. Cara, você falou que eu devia. Eu devia quebrar alguma convicção sua, mas sei lá, eu acho que né, nesse ponto, eu acho que na maioria das coisas, eu não sei se eu acrescentei muita coisa. Sei lá. É que eu tenho medo de. Eu acho que se eu for muito. Se eu fico falando sozinho, eu acho que eu divago muito e eu começo a levar muito longe de uma linha que você está me ajudando a manter aqui. E eu tenho medo de passar a informação errada, entendeu? Tenho medo de alguém entender que, de acordo com o que ele fala, então agora está na hora de comprar. E, tipo, isso pode ser horrível. Mas eu acho que eu não estou passando essa impressão, né? A gente não está falando sobre a compra ou venda de um papel, a gente está falando sobre o funcionamento da dinâmica de tudo. E eu acho que esse é o ponto aqui, né? Como as pessoas reagem diante de uma notícia que pode ser simplesmente um ruído, né? Sim. E, cara, eu usei duas referências do Arte da Guerra hoje para falar, uma para falar de guerra mesmo, outra para falar das lojas americanas. Nunca me canso, nunca me arrependo de fazer isso. Então, para as pessoas que ainda não leram Arte da Guerra, é um livro muito curtinho e vale a pena. É um livro para a vida. É anterior a todas as dinâmicas de poder da humanidade que você conhece, porque o que você conhece é de democracia grega para frente. Esse livro é de antes de Cristo. Então, e funciona muito bem para tudo até hoje. Eu fiz um vídeo sobre música aqui e teve um cara que fez um comentário, só que depois ele apagou. E ele falou assim, pera lá, Encanto era o Vice Rebelde, isso aqui com poderes. Eu não sei o que é Encanto, muito provavelmente deve ser um anime. Mas o ponto dele é porque eu li um livro e ele me despertou várias sinapses, assim, entre eles com esse filme da década de 60, que fala sobre a década de 30, que é um musical no Vice Rebelde. Aí eu vi esse vídeo, eu vi. E aí ele falou assim, pera, não vi esse Encanto que deve ser o anime que ele viu, ou alguma obra que ele viu, é o Novice Rebelde, só que com super-heróis e superpoderes. E é engraçado, porque Matrix nada mais é do que a alegoria da Caverna de Platão. Então muita coisa que você acha extremamente moderna, olha eu falando que Matrix é moderno, o bagulho é de quando a minha avó tava procurando namorada. Hein? Muita coisa que a gente vê hoje nada mais é do que uma nova skin para conflitos humanos que já foram discutidos muito ao longo da história. Sim. Eu tive aula de filosofia sobre a Caverna de Platão no colégio ainda, uns 15 anos atrás, e o filme que a gente assistiu para falar disso foi Matrix. Sim. E Senhor dos Anéis também, que é relativamente recente, se você parar para pensar em mitologia nórdica e filosofia grega. Porque inicialmente é o Anel de Giges, né, que é discutido ali. Então, todas essas obras, por que elas dão certo? Porque elas já foram muito testadas. E elas são atraentes por quê? Porque elas estão falando da natureza humana. Sim. Isso é muito importante. O mundo mudou demais. Tipo, a gente avançou muito tecnologicamente, encurtou as distâncias, possibilitou muita coisa, mudou entre feudalismo, ditadura, democracias. A gente fez tantas metamorfoses assim na dinâmica de poder da humanidade. Só que o conhecimento fica porque o humano não mudou. A natureza humana, a natureza humana é a mesma. A gente é o mesmo bicho dos primeiros Homo sapiens sapiens que extinguiram outras espécies. E a gente ainda se comporta assim. Sim. A gente considera a pessoa um pouquinho diferente, outra espécie já, e já desumaniza. Isso aí a gente é bom.
fazer. Então, vale a pena ter conhecimento. Ter esse conhecimento justamente para não cometer esses pecados e para permanecer em evolução, né? Para não cometer os mesmos erros do passado. Sim. Então, é muito mais sobre conhecer a natureza humana, conhecer um pouco de filosofia, o básico de filosofia e de política vai te preparar para a vida, para qualquer coisa que você queira fazer. Uhum. Muito bom tá contribuindo mais uma vez, falando desse assunto. Eu me sinto uma pessoa privilegiada demais, sabia? Porque por conhecer você e falar e ter esses papos aqui nesse canal. Cara, sempre tem 100, 200, 300 pessoas. E essas pessoas, elas são preciosas hoje, só que o nosso trabalho, ele tem, eu acho que ele tem um valor imenso, e justamente lembra que você falou, não é bom você poder falar o que é sem ter que vender nada? Esse negócio da gente poder falar o que é sem ter que vender nada e sem ter que precisar fazer o canal crescer, é maravilhoso. Aqui eu me sinto realmente livre, porque sobre qualquer outra condição eu sentiria que eu estaria aqui trabalhando, e esse trabalho com certeza me esgotaria. E se fosse para fazer as pessoas pensarem em coisas que eu não acredito, aí ele já teria me destruído, eu teria parado já há muito tempo. Mas essa liberdade que a gente tem de poder falar o que pensa, isso é privilégio, isso é liberdade de fato, né? A liberdade, a riqueza e a liberdade está em você poder gastar o seu tempo fazendo aquilo que você tem vontade, da melhor forma que você acha que você pode. Então sim, é um privilégio. Uhum. Então, muito bom. E eu te falei no início do papo que eu tava cansadíssimo, eu tava esgotado. Eu tô descansando aqui. Muito bom. Quem quer levar ali? Eu não sei. Levar ali é minha empresa, pô. Leva ali. Tá tudo certo, eu já posso. Leva ali, muito bom, muito bom, leva ali. Sim. Quando for pra falar dela. Então, uma última coisa aqui. Eu recebi feedback do tipo: você não tem medo de começar a levar hate por se posicionar como MBL, o seu canal ficar linkado a isso? E aí minha resposta é nenhum, porque a nossa dinâmica de conversa não vai mudar. E quando você me fala qualquer coisa, eu vou continuar pensando do jeito que eu penso, e eu vou ter a liberdade de fazer as perguntas que eu quero. E eu sei que a gente não vai brigar por isso e que não vai ter desentendimento por isso. E eu sei que se eu perceber que você está indo para um caminho tortuoso e eu fizer uma pergunta que te faça perceber que você pode estar sendo enganado, eu sei que você vai ficar feliz ao invés de tiltar e começar a vomitar rage igual o bolsonarista ou petista faz. Perfeito. É o que eu mais quero. O que eu mais quero é porque, assim, eu dou muito valor à lógica. Uhum. Eu gosto de acreditar e eu quero acreditar que eu tô fazendo alguma coisa boa pelas pessoas. Uhum. Eu sei que o MBL eu sei que tá cheio de gente que se comporta igual babaca, que a galera é meio cretina. É um projeto político, é um projeto de poder. Mas que eu acredito realmente que o saldo, no fim das contas, se o MBL estabelecer poder, será positivo se comparado com o que já tivemos de experiência. Uhum. É por acreditar que o MBL tem uma diferença fundamental dos outros partidos políticos e que eu vejo legitimidade e espontaneidade dos caras que são da organização, que levantaram o movimento do zero, que eu me aproximei. É por acreditar nisso que eu acho que o resultado vai ser diferente do que a gente teve até agora, e por achar que o Brasil tem uma chance de estabelecer poder, estabelecer relevância que a gente nunca teve. Então, se em algum momento eu acreditar que o MBL não parou de seguir esse caminho, e que o objetivo talvez não seja mais esse, como aconteceu com o Partido Novo, já fiz parte do núcleo jovem do Partido Novo, para quem não sabe. Então eu ajudei o Partido Novo, ajudei candidatos do Partido Novo a se erguerem aqui em 2018 e 2022. Ninguém conseguiu nada. Para alguns eu digo ainda bem, porque quando você tá no Partido Novo você é obrigado a trabalhar para todo mundo, não para um só candidato. Uhum. Mas para os candidatos que eu apoiei pessoalmente, não me arrependo, porque foram todos assim, não conseguiram nada, mas mantém a mesma linha política e ideológica que eu sigo, e não foram cretinos com os excessos do bolsonarismo e da direita que mostrou uma face que eu não sabia que tinha. Então, essa galera se desvirtuou, entendeu que, nossa, o Bolsonaro é um ladrão, todo mundo já sabia, mas ele tá rodeado de ladrões. Quando todo mundo percebeu isso, todo mundo pulou do barco. Uhum. E o MBL fez isso também.
Então por isso que eu acredito na honestidade intelectual do MBL o suficiente para ter a tranquilidade de chegar aqui e dizer que eu tô vinculado. Então, Eu não tô com pressa de gerar discussão. Só para vocês entenderem o meu posicionamento. Eu não tô com pressa de gerar discussão sobre o MBL, primeiro porque eu não conheço, e segundo porque eu quero que exista esse livro. Com as bases assim do partido. E, em cima disso, dá pra gente discutir e dá pra gente encontrar falhas e inconsistências e tomara que a gente faça isso, porque aí a gente vai poder falar e explicitar isso e ver como que o partido reage a esse tipo de coisa, né? Então isso vai ser muito bom. Tem um mar aí de coisas que a gente não conhece que pode ser descoberto, só que a gente tem que lutar muito contra essa coisa de não, determinados assuntos eles são proibidos porque eles te levam pro mau caminho. Você tem que acreditar no seu discernimento. Sim. Né? Você tem que acreditar que não importa que pastor venha conversar com você, você tem as suas convicções que vão impedir que você se deixe levar por uma seita. Porém, vai que esse pastor ele não é um charlatão e ele acredita realmente no que ele diz e ele tem coisas que podem te tocar. Mesmo que você não se converta, você pode ter um contato com a tua espiritualidade que pode te fazer bem. Acontece isso. Acontece de eu conversar com religiosos que não me convertem para a religião deles, mas que fazem eu ver a psique e relacionamentos e família de um jeito diferente. E eu falo que legal que existe essa maneira de enxergar o mundo. Então o canal ele não vai se vender, isso fiquem tranquilos. Claro. Perfeito. Acho que é isso, cara. Acho que fizemos um bom trabalho. Fizemos mais um bom papo, como sempre. Só tenho a agradecer a atenção de todo mundo e a do Fausto. E maravilhoso estar aqui mais uma vez. Até uma próxima, pessoal. Abraço pra vocês.